Meu nome é Cauê Sagai de Oliveira. E essa é a história da minha vida. Eu nasci no dia 18 de dezembro de 1988, em São Paulo, capital, no bairro da Casa Verde. E o meu parto foi em casa, um parto normal, e minha mãe resolveu fazer em casa, meus pais resolveram fazer em casa, e tinha os médicos nos assessorando também. Mas quando eu nasci, eles falaram que foi muito incrível que eu não chorei. Que eu nascia, abri os olhos, olhei ao redor e voltei a dormir. Eu já fui pro colo da minha mãe, né? Como foi em casa, os médicos não bateram na minha bunda para me acordar e para que eu chorasse, então foi muito natural, né? Essa chegada ao mundo, uma chegada ao mundo muito natural. E a gente ficou em São Paulo uns 2 anos. E depois de 2 anos a gente foi para Minas Gerais, para São Lourenço. Lá em São Lourenço nasceu a minha irmã, a Jade. E eu estava atrás do meu pai na hora que ela estava nascendo. Então foi um parto em casa também. E eu estava atrás do meu pai na hora que a minha irmã nasceu. E foi muito lindo, né? Todo aquele momento, eu tinha então 3 para 4 anos, mas eu lembro até hoje desse momento da minha irmã nascendo, vindo ao mundo, que foi muito forte. E a Jade, então a gente ficou lá mais uns 2 anos e depois a gente se mudou para Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul é no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena e tem 5.000 habitantes, 3 ruas principais, mas a gente morava num sítio, né, uns 5 quilômetros da cidade. Então durante 10 anos a minha infância foi num sítio, com muita cachoeira, pé de jabuticaba, manga, né, uma liberdade. E meu pai é astrólogo, né, faz 38 anos que ele é astrólogo e professor de Tai Chi Chuan, e tem uma história de vida linda também, né, de muita entrega, muito conhecimento assim, né, no caminho. E minha mãe também, os dois são formados em antroposofia, em pedagogia Waldorf, né? Minha mãe também era tecelã, fazia muitos cachecóis, e a gente sempre teve uma vida ao mesmo tempo mais alternativa, né? E indo fazer vivências em grupo, pelas comunidades. Eu estudava então no interior, na cidade pequena, né? E então lá nasceu o Ravi, né? O Ravi, que é meu irmão mais novo. E eu lembro que quando o Ravi nasceu, ele nasceu de madrugada, mas eu tinha 8 anos de idade e eu fiquei então o dia inteiro fantasiado de ninja, né? Protegendo a casa porque meu irmãozinho ia nascer. E então foi outro momento lindo assim, né? do meu irmão nascendo. E depois de 10 anos então no interior, né, foi um momento de muita liberdade, né, mas também ir para a cidade, né, tendo pais que são alternativos, né, e também é como se sofria um pouco assim na questão de bullying, né, mas de eu parecer um pouco como se fosse meio índiozinho, né, e naquele momento aquilo ali me incomodava assim, né, mas foi um grande aprendizado estar ali, né, nesse sítio. E com 14 anos a gente se mudou para Florianópolis. Só que antes disso, com 8 anos de idade, com 8, 9 anos, a gente tinha um vizinho que chamava Ilson. E só que como no interior de São Paulo, então eu pegava Irso, né? E o Irso tinha um cafezar. Tinha o cafezal dele e eu com 8 anos de idade, minha mãe fazia uma marmita para mim, preparava um almoço e eu ficava o dia inteiro colhendo café com eles. E era assim, era muito divertido ficar colhendo café e brincando no meio do cafezal, né? Eu tinha um sonho até quando era criança, eu falava que eu queria ser um fazendeiro com muito café. E com 12 anos,
eu queria tocar violão, eu queria fazer aula de violão. Só que estava sem dinheiro, minha mãe e meus pais não estavam sem dinheiro para poder pagar essa aula de violão. E eu consegui um trabalho no outro vizinho. Ele tinha como se fosse, era um galinheiro muito grande, que colhia, tinha que colher os ovos das galinhas. Eram ovos mais orgânicos, assim. E eu ficava então das 7 da manhã até as 11h30 trabalhando, colhendo os ovos. Então eu tinha que colher todos os ovos das galinhas, eram dúzias e dúzias de ovos de galinha, e tinha que limpar todos os ovos, tudo. E ele falou que ele pagaria R$60 por mês para mim trabalhar um mês lá. E como eu queria fazer aula de violão, eu falei, não tem importância, eu vou fazer esse trabalho. No final do mês, ele disse que só podia pagar 40. Então tá, foi meu primeiro salário R$40. Aí com R$20 eu pagava minha aula de violão, e os outros R$20 era o dinheiro para comer na escola, né? Comer os doces, comprar minhas coisas. E também eu capinava para minha avó e no jardim dela e tal. Esse foi lembro que foi meu primeiro trabalho, assim. Então, com 14 anos a gente se mudou para Florianópolis e foi uma grande mudança, né, para alguém que estava no interior de São Paulo, no sítio, com cachoeiras e tudo, ir para uma praia, né? E Florianópolis com 42 praias, um lugar tão lindo. E no segundo dia em Floripa, eu consegui um emprego que era numa pousada. E eu tinha que carregar as malas, né, dos hóspedes e ser o guia da pousada, mostrar para as pessoas. Então eu trabalhei o verão inteiro, né, carregando as malas e tudo. E comecei a surfar e ganhei uma prancha de surf. E aí já foi, eu lembro que o salário era R$450, R$500. E já foi uma grande evolução, porque a gente já ganhou 40, né, do outro trabalho. E foi a primeira vez que eu tive um salário assim. Eu lembro da minha vitória de ir sozinho pro centro comprar minhas coisas, né, sempre para adquirir minhas coisas. E eu também fazia, eu aprendi a fazer tecelagem, né, cachecol, faixinha de cabelo, desde os 6 anos de idade, minha mãe me ensinou. E então eu tinha uma banquinha perto da praia lá, que eu ficava com o meu tear e expondo as faixinhas de cabelo, os cachecóis, e as pessoas passavam e compravam. Eu lembro que era uma outra forma de eu conseguir o recurso, assim. E no segundo verão, eu consegui um outro emprego, só que aí era numa outra pousada, só que eram 6 quartos, e aí eu era camareiro. Tinha que limpar as 6 suítes, e tinha uma jacuzzi, sauna, eu tinha que ficar limpando. Jardineiro também, que eu comecei a trabalhar com jardinagem e arrumar os jardins, preparar o chá da tarde, receber as pessoas. E aí eu já ganhava R$7 por hora. E eu trabalhava umas 3, 4 horas por dia, mas foi um trabalho foi muito enriquecedor para mim, assim, né? Tá indo, tinha que aprender a arrumar as camas, limpar os quartos e tudo. Foi um grande aprendizado para mim isso. E eu lembro que com 14 anos também, um amigo meu, o Rafael, ele lá de Minas Gerais, ele foi em Floripa, ficou 15 dias lá em casa, e eu queria ir ficar 15 dias na casa dele, né? E a gente fazia um passeio pelo Vale do Jequitinhonha. Só que na época meus pais falaram, poxa, tá sem dinheiro para te ajudar para essa viagem, comprar passagem. E minha mãe falou, eu tenho um novelo de lã aqui. Se você quiser, você faz um cachecol e aí você vende, assim você vai juntando dinheiro para sua viagem. Aí eu peguei esse novelo de lã, fiz um cachecol, e aí eu fui na escola e vendi para uma professora de português. Ela mostrou o cachecol foi bem bonito, ela comprou. E aí com esse dinheiro desse cachecol eu comprei mais novelo de lãs e comecei a fazer mais cachecóis e vender para todas as professoras do colégio. Aí eu me encomendou um chale de seda, e aí quando eu vi eu paguei minha passagem para ir para Minas Gerais. E fiquei 15 dias acampando no Vale do Jequitinhonha, ainda vendi mais cachecóis e tudo. Ainda trouxe presente para toda a família, trouxe presente para todo mundo da família. Então com 14 anos foi essa minha primeira vitória de querer alguma coisa e batalhar e fazer as coisas e dar certo. Então foi um grande aprendizado já com 14 anos. E depois eu trabalhei então 3 verões nessa pousada, né? E com 15 anos teve um encontro
em São Paulo, que chamava Connectivity. Eram 1000 jovens do mundo inteiro que se encontraram em São Paulo, com ideias e projetos de mudar o mundo, e tinham várias palestras, né, ligadas à antroposofia, né, também. E foi que eu fiz o tear humano. Meu pai me deu uma ideia de fazer um tear humano. Então eram várias pessoas com fios de sisal, enquanto a pessoa estava em cima, a outra estava embaixo, e aí uma pessoa passava pelo meio, e aí ia formando então um tecido, né? E depois em tiras de pano as pessoas colocavam mensagens de paz nesse tecido para ir para o próximo encontro. E foi o primeiro encontro com tantas pessoas de outros lugares do mundo, né? E nesse encontro estava eu com meu amigo Rafa, e a gente falou, nossa, quando a gente fizer 18 anos, vamos viajar, né? Vamos para a Europa. E a gente colocou essa meta, então, que a gente estava com 15 anos, mas que quando a gente fizesse 18 a gente ia viajar junto para a Europa. E quando eu fiz 18 anos, então, eu estava trabalhando nessa pousada, depois eu consegui um outro trabalho numa sorveteria à noite para juntar dinheiro, e aí a gente foi para a França. Uns amigos do meu pai, a Esther, uma suíça, ela já morou numa comunidade que tem na França, que chama L'Arche de Saint-Antoine. Então são 50 pessoas que moram juntas, quase um castelo medieval. Quem fundou foi um amigo de Gandhi, Lanza Del Vasto. E, então eles seguem toda essa filosofia de Gandhi, da não violência e danças circulares. Então eu fui para lá para ser estagiário. E na ida já dessa viagem, quando eu saí de casa, né, no aeroporto, assim, eu saí com a ideia de ficar 5 anos fora. Eu ia ficar 2 anos na Europa e 3 anos no Japão, que meus avós são japoneses também, e o sonho da minha avó é que eu fosse para o Japão para trabalhar, juntar dinheiro, voltar a comprar uma casa, para pagar a faculdade, montar um negócio. E aí eu falei, mas eu vou para a Europa primeiro, então depois eu ia para o Japão. Então eu saí do aeroporto assim, com despedido dos meus pais e muito emocionado, assim, na época eu não acreditava, eu estava indo ficar 5 anos fora, com 18 anos. Né? Quando a gente chegou, chegou em Amsterdã, era para fazer a escala, para ir para Paris, os guardas barraram a gente. Eram 2 jovens, né? E aí pediram documento, passaporte, dinheiro, e mostrou tudo que a gente tinha. E ligaram para a comunidade, já foi toda aquela, tipo, começou a ficar ansioso, putz, imagina, chegou aqui, vamos mandar embora. E a gente perdeu o nosso avião, mas eles conseguiram, ligaram para a comunidade e falaram, não, tudo bem, vocês vão poder entrar. Aí carimbaram nosso passaporte e a gente entrou. Só que quando a gente chega em Paris, as nossas bagagens não chegam, e as nossas bagagens não vieram. E aí eu não falava nada de francês, não falava nada de inglês, e aí eu tive que ir na agência lá, a agência da TAM, e fazer, então, desenhar minha bagagem, explicar para a senhora como é que era. E ela falou que no dia seguinte, então, chegaria no nosso hostel. Então já foi uma grande aventura de estar chegando no local sem a bagagem. Mas foi bom que aí a gente chegou no hostel, conseguimos encontrar. E no dia seguinte chegou a nossa bagagem, então deu tudo certo. E eu fiquei 3 dias em Paris. Então conheci a Torre Eiffel, né, o Museu do Louvre, toda aquela estar em Paris, né, que foi muito lindo assim. Depois de 3 dias em Paris, a gente foi para o interior da França, perto de Grenoble, perto de Lyon, onde ficava essa comunidade. E chegando perto da cidade onde a gente tinha que parar, Saint-Marcelin, a gente viu uma senhora, a gente perguntou, a senhora conhece essa comunidade e tal? A gente está indo para lá. Ela falou, eu moro lá, eu sou de lá. Eu falei, nossa, né? Olha que coincidência já no primeiro encontro, assim. E aí na hora que a gente desceu do trem, já tinha um senhor esperando ela, a gente já pegou carona. E a gente chegou nessa comunidade, a gente foi super bem recebido. Tinha muitos jovens, e então tinha uma rotina de se acordar cedo, meditar, e depois ia todo mundo para a cozinha para preparar os alimentos, né? O plush. No verão chega a ter 130 pessoas na comunidade. Metade da comunidade também é como se fosse uma hotelaria para cursos, vivências de yoga e outros retiros. E um local muito incrível, assim, tudo que eles fazem, né, e a maneira de viver deles. Então foi meu primeiro contato de vida comunitária, de realmente estar vivendo em comunidade. Eu tinha meu quarto, café da manhã, almoço e janta, e trabalhava com eles na horta, pintura. E foi um grande aprendizado. E foi aí que eu aprendi o francês, né? E no começo demorei assim, acho que um mês e meio para entender. Em 2 meses eu estava falando já o francês, e nunca imaginei que ia falar francês na vida.
E hoje é uma das línguas que eu mais me toco assim também. E aí teve um campeonato de futebol, era o Intercatie, um campeonato de futebol do bairro. E aí eu fui jogar, na época eu jogava futebol, e fazia 20 anos que a equipe não ganhava o campeonato, e a gente ganhou, fiz 8 gols, e foi assim, incrível, foi maravilhoso aquele momento também de jogar futebol com eles. E depois então de 3 meses lá, eu com o Rafa, antes de a gente ir para a Suíça, a gente ia para uma outra comunidade na Suíça, a gente pensou, porque o Rafa teve aula de francês aqui no Brasil com uma francesa, e a mãe dela morava no sul da França, em Perpignan, na praia. E a gente pensou, vamos para a praia, ficar alguns dias lá, depois a gente vai para a Suíça. E a gente ligou para a senhora, ela falou, nossa, vem aqui e tudo. E aí a gente foi para o interior, foi para o sul então, da França, em Perpignan, e ficou uma semana na casa dessa senhora, foi incrível, levou nós para conhecer os castelos, e era uma senhorinha muito, muito linda, assim. Um dia antes da gente comprar passagem para ir para a Suíça, a gente foi passear, e aí a gente estava no guichê para comprar passagem, eu, o Rafa e essa senhora, e de repente chegam uns policiais, e pediram passaporte pra gente, tudo. Antes de ir para lá, a gente ligou para a embaixada francesa no Brasil e a gente queria saber realmente como que era o tempo de ficar na Europa, tudo, e falaram que eram 3 meses num país, 3 meses em outro. E na verdade eram 3 meses em tudo, porque foi bem no momento que não estava tendo o espaço Schengen, que os países estavam não tendo mais fronteira. E na hora que o policial pediu o passaporte, a gente entregou o passaporte para ele, tranquilo, achando que estava tudo certo. Ele falou, vocês estão 12 dias ilegais. A gente, como assim? Não são 3 meses em um país, 3 meses em outro, a gente entrou pela Holanda e tal. Não, são 3 meses em tudo. Estão 12 dias ilegais, vem com a gente. A senhora vai para casa e quando viu, estava dentro do carro da polícia, estava indo para a delegacia. E aí começou, interrogatório, um monte de coisas. Eu tinha dinheiro, não tinha drogas, nada, não estava trabalhando, tinha dinheiro, estava sendo turista ali. E aí a gente sem entender o que estava acontecendo. Então tá, tipo, putz, vou ser deportado, tá, mas tem nossas bagagens que tem que pegar e como é que vai acontecer? E aí me botaram embaixo da delegacia, colocaram numa cela, e aí eu fiquei dentro de uma cela, aí me tiraram da cela, foto digital e mais interrogatório, a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, me separaram do Rafa, e aí uma hora eu fiquei dentro de uma cela assim, durante 1h30, e aí me tiram da cela e me algemam. E na hora que me algemaram foi assim uma das sensações mais estranhas da minha vida. Porque eu nunca tinha passado nem por blitz e nunca tinha sido nada. E quando me algemaram, eu tava uma sensação assim de ser realmente tinha feito uma coisa muito errada e foi muito estranho assim. E na hora que botaram dentro, aí tiraram da delegacia, botaram de novo num carro de polícia e saíram comigo assim, rua fora. E aí eu perguntei, senhor, com muita educação assim, por favor, mas cadê meu amigo? E ele falou, teu amigo já pegou o avião para Buenos Aires já pegou o avião para Buenos Aires. Eu, caramba, como assim, O que está acontecendo? Eu algemado e com aquela coisa toda. E aí eu chego numa outra prisão, uma prisão bem escura assim, aí uma porta de ferro, tem 4 furinhos, e na hora que abre a porta, era um cubículo, tinha uma privada no chão, cheio de merda na parede, e 2 colchonetes assim, tava lá o Rafa, o meu amigo lá, num canto, tinha um outro cara também, alto assim, do outro lado, e botaram dentro daquela cela assim. E aí foi, nossa, uma choradeira, Eu com o Rafa chorando pra caramba, tipo, acabou minha viagem, eu ia ficar 5 anos fora e tudo, e em 3 meses e pouco tava sendo algemado. E aí tiraram esse cara da cela e entrou um outro senhor que tinha brigado num bar, tinha sido esfaqueado, xingando os policiais, e aquele clima, aquela tensão, a gente chorando e tipo, isso não acabou, E ninguém, não pude telefonar pra ninguém sabia que eu tava lá, e foi uma das piores noites da minha vida. Eu lembro assim que foi uma das piores noites da minha vida, a gente não conseguia dormir. E aí deram uma gororoba bem nojenta assim pra gente, uma lentilha estragada, e falaram, bom apetite. E foi assim horrível essa noite. Mas na metade da noite eu tive a ideia de falar pro Rafa, vamos começar a lembrar de toda a nossa viagem até aqui agora, os 3 meses que a gente ficou na comunidade, que foram aprendizados incríveis. E a gente foi relembrando de todo o processo de chegar em Paris, de ficar esses 3 meses lá. E aí quando a gente estava dando risada, 3 da manhã, dentro da prisão. Mas foi realmente assim, um momento de ver o sol nascendo quadrado mesmo, que é uma janela quadrada, o sol nascendo. E aí de manhã cedo tiraram a gente dessa prisão e algemaram com mais 12 pessoas.
os 12 algemados, entraram num camburão, todo mundo algemado. Tinha um cara meio que brigando com os policiais, aquele clima. A gente voltou para aquela primeira delegacia, de novo na cela. E a gente perguntou, senhor, o senhor ligou para a senhora, né, para avisar que a gente está aqui? Aí ele falou, não tive tempo de falar com ela. A gente, caramba, né, ela não sabe que a gente está. Ficou mais umas 3 horas nessa delegacia. E aí a gente foi para uma outra prisão. Aí era uma prisão maior mesmo, com pátio cheio com fios elétricos, muitos policiais armados. A gente traz da cela assim, e fico chorando pra caramba. E de repente aparece a senhora. Deu pra ver de fora do pátio, tava vindo a senhora, com outro cara que a gente conhecia que era advogado. E aí a gente foi lá falar com ela, e ela falou, nossa, eu fiquei a noite inteira procurando vocês, né, ligando para tentar encontrar vocês, e encontrei. Então eu trouxe aqui o advogado e amanhã vocês vão para um tribunal, mas eu vou conseguir fazer com que vocês saiam da prisão e fiquem em prisão domiciliar na minha casa, fica tranquilo, trouxe aqui uma camisa social, uma calça jeans para vocês e tudo. E foi muito forte assim. E ela ligou para o pessoal da comunidade. E na hora que eles ficaram sabendo que a gente estava preso, eles pegaram um carro, atravessaram a França, quando tinha mais 5 pessoas da comunidade ali. Então foi uma luz assim, né? E foi a primeira vez que aí depois eu consegui um cartão e liguei para o meu pai. E porque ela ligou para a filha dela, e a filha dela ligou para a mãe do Rafa, e a mãe do Rafa ligou para minha mãe, quinta-feira, 11 da noite, dizendo, olha, nossos filhos estão presos lá na França. E a mãe, como assim, né? E sem poder fazer como ajudar. Mas foi de novo, mais uma noite nessa prisão, e a gente foi para o tribunal dentro de armários. Era uma van com armários de ferro, você ficava dentro do armário, algemado assim, uma agonia. E aí eu com o Rafa algemado, e então a gente foi pro tribunal, e aí não teve jeito. Falei, vocês vão ser deportados, mas vocês vão poder ficar então em prisão domiciliar. O advogado conseguiu que a gente ficasse em prisão domiciliar na casa da senhora. E o nosso passaporte também não fosse carimbado. Então a gente não tem o carimbado que eu fui deportado da França. Mas eu fiquei então uma semana em prisão domiciliar na casa da senhora. E aí os policiais pegaram a gente na casa dela, era tipo 8 da manhã, a gente foi para o aeroporto, a gente entrou numa outra passagem no aeroporto, a gente era os últimos do avião, e quando a gente chegou em Paris, já subiu 2 policiais dentro do avião, e a gente falou, é a gente, todo mundo olhando para nós. E na hora que a gente desce, assim, tinha 8 policiais armados, uma viatura, e a galera do avião tudo olhando, falando, nossa, o que esses meninos fizeram, né? Uma escolta gigante, assim, como fosse terrorista. E o nosso voo era 9 da noite em Paris, eu cheguei 9 da manhã. Então a gente ficou mais 12 horas no Mostela em Paris, e aí chegou no Brasil. Antes de chegar no Brasil, a gente passou no supermercado lá, a gente encontrou umas algemas de plástico. E tava toda a família do meu amigo esperando a gente no aeroporto em São Paulo, e sai nós dois algemados, assim, né? Mas isso é uma semana que a gente ficou na casa dela pensando, a gente falou, putz, a gente vai voltar. Não vai ser tão fácil assim, mandar a gente embora. Não, eu quis tanto, eu queria ir para a Suíça, eu queria fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu queria viajar tanto, e agora acabou, e eu com o Rafa disse, não, nós vamos voltar. Vamos voltar, vamos trabalhar e vamos voltar. E aí eu cheguei no Brasil, em Floripa, no verão, e foi que eu consegui um trabalho de garçom. E eu nunca tinha trabalhado de garçom na vida. E eu consegui um trabalho de garçom no norte da ilha, num restaurante bem chique lá no norte da ilha de Florianópolis. E era assim, na parte de cima tinha os camarotes, era R$3.000 de consumação o camarote. Aí embaixo tinha um deck com várias camas, e também uns R$1.000 de consumação, 9 colchões na praia e as cadeiras. E as cadeiras de praia, espreguiçadeiras, e aí eu fiquei nas cadeiras, onde não era novato, né, não tinha, e me botaram nas cadeiras. E você era trabalhar o dia inteiro correndo, pé descalço, na areia, e vendendo champanhe. Tinha um champanhe de R$100 a R$1.000, R$1.200, R$1.700, R$3.000, várias champanhes, e tinha que servir as pessoas. E eu queria tanto ir, né, trabalhar para poder viajar, eu só pensava nisso. Então eu dei o meu máximo para poder estar trabalhando. Só que quem atendia alguém que estava lá gastando R$3.000 no dia, ganhava uma gorjeta boa. Eu trabalhava na espreguiçadeira e ganhava tipo R$5, R$10. E teve uma vez que eu atendi uns paulistas, eram 3 paulistas, e eles gastaram tipo uns R$900 no dia e me deram R$50 de gorjeta. Eu falei, nossa, foi meu primeiro R$50 de gorjeta, né? Eu fiquei muito feliz assim. E ele falou, nossa, eu vou voltar aqui amanhã, você guarda um local aqui pra gente? Eu falei, pô, claro. Aí no dia seguinte eles voltaram, gastaram R$1.300 mais R$50.
Terceiro dia, 1.800 mais 50. E o quarto dia gastaram R$2.000, me deram mais R$50 de gorjeta, então foi R$200 em 4 dias. O atendimento era VIP para eles também, né? Champanhe, moranguinho. E me deram um banho de champanhe na minha cabeça. E eu falei que eu estava trabalhando para poder viajar, que eu contei minha história, que eu estava querendo viajar para a Europa e tal. E aí ele falou, o Cris, né, o Cristiano, falou, hoje é Réveillon, e eu vou passar o Réveillon aqui e vou te dar um presente, para você lembrar de mim na sua viagem. Aí eu falei, bacana, eu pensei, ele vai me dar uma camiseta, alguma coisa assim. E aí à noite de Réveillon, eu tava trabalhando no bar, assim, ele me chama, pô, Cauê, feliz ano novo, foi na hora da virada e tal. Olha, eu vou te dar aqui R$800 de gorjeta, para te ajudar a comprar passagem de avião. Já te dei R$200, então R$1.000 de gorjeta para te comprar passagem de avião para você ir para a Europa. Daí eu falei, nossa, e aí eu chamei meu chefe, e eu falei, meu cliente quer me dar R$800 de gorjeta no cartão, não tem como. Ele, peraí, chamou um maître. Aí eu falei, meu cliente quer me dar R$800 de gorjeta no cartão de crédito, não tem como. Ele, peraí, chamou um gerente, falou, Cauê, o que tá acontecendo aí? Eu falei, meu cliente quer me dar R$800 de gorjeta do cartão, não tem como. Aí meu cliente assim, nossa, o atendimento do Cauê foi nota 10, todos os dias eu vim aqui, fará, e então eu queria dar esse dinheiro pra ele. Aí o meu gerente olhou pra mim assim e falou, pô, cara, parabéns, né? Eu só não tenho como tirar o dinheiro do caixa pra te dar agora. Eu falei, não, mas isso tem importância, você me dá depois. Não tem... Aí ele não falou, tudo bem. Aí foi lá, passou R$800 no cartão de crédito. É a noite de Réveillon. E imagina alguém que estava mais feliz que as pessoas que estavam na festa. Eu estava trabalhando assim, muito feliz. E no dia que eu liguei pra minha mãe, eu falei, nossa, eu ganhei R$1.000 de gorjeta para comprar passagem de avião. E então no dia seguinte eu consegui comprar uma passagem de avião. Então eu trabalhei lá 3 meses. Mas foi um dos trabalhos mais intensos da minha vida, assim. Eu lembro que era tanta gente, era lotado assim o bar, né? E teve uma vez que um cara foi fazer um extra lá, e aí colocaram ele de barback, né? Então ele tinha que carregar as coisas e levar. E no bar eram 6 barmans e tinha o 01, o 02, tinha acabado de sair o filme Tropa de Elite, então tinha o 01, 02, 03, 04. E aí esse cara que foi trabalhar de barback, ele estava levando assim um saco de gelo por vez. E aí um outro colega nosso chegou para ele, um saco, brother? São 10 sacos de uma vez e vai e volta logo, senão, né, a gente tá atrasado, tem que ir. Senão pede para sair, ele falou. E passou um tempo, o cara pediu para sair, falou, não aguentou o trabalho, falou, vou embora. E aí depois ele chega no bar e diz, galera, 01 pediu para sair, a galera, E o cara era muito trabalho, muita pressão, assim, e foi um dos trabalhos mais fortes da minha vida, assim. Mas de muito aprendizado, de estar ali servindo as pessoas, né? E foi um grande aprendizado. E aí então eu juntei dinheiro e aí voltei para a Suíça. Foi aí que eu cheguei na Suíça para morar em uma outra comunidade. Lá a gente fazia plantação de sementes orgânicas e está entre os 3 maiores produtores de semente orgânica da Suíça. E tinha o Jardim de Infância Waldorf, então eu fiquei 3 meses lá como estagiário também, trabalhando no campo, plantando. Foi que eu fui esquiar também, foi a primeira vez que eu fui esquiar na França. E foi muito lindo. E depois da França, acho que é isso. Foi desse bake. Eu fui esquiar. Ótimo. Peut-être. Peut-être é talvez. Foi uma ótima coisa que eu aprendi na França, foi talvez. Alguém te pergunta uma coisa que você não entendia por causa da língua, você fala peut-être. Então, talvez. Você quer ir lá à noite? Talvez. Talvez sim, talvez não. Então peut-être foi uma palavra que eu aprendi bastante. Né?